galera, tudo bom? Estamos de volta aqui, ó. A aula de hoje, em relação aos nossos movimentos dessa nossa trilha, vamos falar sobre os tipos de pesquisa. Convido a todos a vir comigo nessa trilha. Meu diretor, abre a tela aí para nós. Movimento sustentável. Galera, nessa aula 7, nós vamos ver os tipos de pesquisa. O que nós vamos ver nesse tipo de pesquisa, professor? Introdução, abordagem e caracterização metodológica. Então, para a nossa primeira aula, nós temos que entender que metodologia de pesquisa são as abordagens sistemáticas usadas para coletar e analisar dados, com o objetivo de responder. Professor, responder o quê? Nós temos aí, ó, abordagens sistemáticas usadas para coletar e analisar dados com objetivo de quê? De responder perguntas ou investigar um determinado problema. Isso é essencial para que possamos ter o quê? Um produto. Para isso, pessoal, nós temos dois tipos de pesquisa. Nós temos a pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. E aqui no nosso slide nós estamos mostrando a diferença de quali para quant. Pesquisa qualitativa argumenta os resultados do estudo por meio de análise de percepções. Já a pesquisa quantitativa, ela é baseada em números, gráficos, que chegam a um determinado resultado. Essa abordagem era para validar hipóteses, apresentação de coleta de dados. Então nós temos algumas diferenças em relação à qualitativa e à quantitativa, aonde entre elas nós temos sensações, pensamentos, opiniões, sentidos e percepções. Já na outra, essas observações, aplicações de questionário que vão nos auxiliar no processo de coleta de dados e também entrevistas, análises comparativas de determinados comportamentos. Professor, tanto a pesquisa qualitativa quanto a pesquisa quantitativa, ela pode ser de que tipo? Então nós temos aí os tipos de pesquisa. Nós temos os tipos de pesquisa exploratória. Tipo de pesquisa exploratória tem um objetivo. Primeiro, a aproximação do tema. Visa conhecer os fatos e fenômenos relacionados a um determinado tema. Recupera as informações disponíveis, descobrir as pesquisadores, como assim? Efetiva e através de levantamentos bibliográficos, entrevistas ou visitas em determinadas instituições e websites. Nós também temos a pesquisa descritiva, que é diferente da pesquisa exploratória. Na pesquisa descritiva, nós temos um objetivo de levantamento das características, quer dizer, dos componentes que envolvem fatos, fenômenos e processos. Já forma de levantamentos por observações de determinados fatos, fenômenos e processos escolhidos. Em relação à pesquisa exploratória e pesquisa descritiva, nós temos a pesquisa explicativa, que visa explicar e criar uma teoria a respeito de um determinado fenômeno, tá bom? Professor, entre elas, entre as pesquisas exploratórias, descritiva, explicativa, também tem umas que nós chamamos de pesquisa de campo. O que é a pesquisa de campo? É quando nós saímos e vamos em loco, nós vamos em um lugar fazer observações ou levantamentos, ou, como a gente fala, estudo de caso, quando você tem algo que é interessante e individual ao mesmo tempo. Professor, me dá um tipo um exemplo, vem para mim, meu diretor, um exemplo de pesquisa de campo. É quando você pega, faz um questionário e você pode ir, né? Aí, na sala de aula, vamos supor, professor, nós somos aqui de uma determinada escola, eu estou em uma determinada série, eu vou sair da minha série e vou fazer um levantamento
de quantos estudantes do sexo masculino e do sexo feminino estudam na minha unidade escolar. E então você vai fazer um levantamento, você vai ter que ir aonde? Ou você vai na secretaria buscar informação, ou você vai de sala em sala obter o quê? Você vai observar e obter esses dados. Depois você pode tratar esses dados, verificar entre quantidade de homens e quantidade de mulheres, dividir por idade. Então, quando você sai em busca de algo, em busca de uma informação, trata-se de uma pesquisa de campo. Professor, mas também temos a pesquisa laboratorial. Pesquisa laboratorial envolve várias questões. Exemplo, coleta de dados. Você coleta uma coisa e leva para o laboratório realizar determinadas análises. Essas análises, pessoal, elas podem ser comparativas em grupo. É utilizado como, professor? Ou quando você quer verificar tipagem sanguínea, ou quando você quer analisar alguma alteração em um determinado fluido, ou quando você coloca em condições de controle. O ambiente, a estrutura é controlada, a quantidade de substâncias que possam entrar e sair. Então, quando a gente fala pesquisa laboratorial, é uma pesquisa controlada. Nenhum fator externo pode alterar. Tudo bem? Como assim, professor? Você fala, se eu fizer uma pesquisa, aonde eu vou observar o desenvolvimento de um vegetal, se você for plantar, estou dando um exemplo, lá perto, lá na terra, aí na escola, no espaço da escola, você planta e vai observar o desenvolvimento de um vegetal, existem fatores que possam atrapalhar. Chuva, muito sol, insetos que podem atacar aquele vegetal que está em processo de desenvolvimento. Então, o que você faz no laboratório? Você leva essa muda, essa semente para o laboratório, e lá você controla a quantidade de água que vai ser dada, a quantidade de luminosidade que a planta vai precisar, você controla os nutrientes que você vai ter que dar para aquela planta. Lá no solo você não consegue fazer isso. E aí você também controla nenhum ataque de inseto. Então, pesquisa laboratorial, ela tem um controle de fatores que possam interferir se você colocar em um ambiente não controlado. Tudo bem? Aumenta aqui, meu diretor, pode colocar a tela grande. Pesquisas bibliográficas. É como, professor? Quando nós vamos realizar um levantamento bibliográfico. Então, nós temos como premissa da pesquisa bibliográfica quando a gente faz aí consultas, né? O objetivo de desvendar, recolher e analisar contribuições, fatos e assuntos. Quando, por exemplo, uma pesquisa bibliográfica, eu quero fazer um levantamento dos últimos 5 anos da incidência de malária no estado de Rondônia. Eu quero verificar como é que foi a ocorrência de dengue no estado de Rondônia ou em Porto Velho e comparar as diferenças entre os 3 últimos anos de dengue, de malária. Então, quando a gente fala que a gente vai fazer o levantamento, então a gente está pegando qual recurso? O que foi publicado sobre determinado assunto. Então, essa pesquisa bibliográfica requer um conjunto de obras sobre determinado assunto. E, pessoal, quando a gente fala que vai fazer um levantamento bibliográfico, claro, a gente sempre pega dos 5 últimos anos e que são pertinentes em relação a um determinado contexto. Esse levantamento, ele caracteriza-se pela interrogação direta da opinião. Qual é o procedimento, meus queridos? Exploratório e descritivo. Então, nós temos aí uma forma de seleção, aplicação de questionário, formulário ou entrevistas, tabulação e análise como auxiliar. E tem uma vantagem que isso quer uma qualificação, uma quantificação. Limitações com ênfase nessas perspectivas. Professor,
E se for realizar um processo de estudo de caso? O estudo de caso ele é mais profundo. Ele é exaustivo e também tem pouco objetivo de maneira a permitir um conhecimento amplo e detalhado. Adequadamente, um estudo de caso, ele explora uma situação de uma determinada vida real, descreve situações e explica as variáveis causadas por determinados fenômenos. Então, quando você faz um estudo de caso, ele é muito específico, como desvendar determinadas doenças, situações e circunstâncias que elas possam surgir. Quais são as etapas? Exemplo de pesquisas. Aí, ó, pessoal, tá nas etapas grifadas. Pesquisa experimental. Exemplo, pinga-se uma gota de ácido numa placa de metal para observar o resultado. Então, você vai fazer um experimento. Quando a gente verifica, isso aqui é quando nós fazemos o questionamento sobre como os peixes respiram, uma pesquisa exploratória, como ocorre o processo de captação do oxigênio. Exemplo, exploratória. Se você verifica, você quer ver como é que os peixes respiram em uma densidade de um ambiente, se a água está mais densa ou menos densa, se a água é barrenta ou menos barrenta, ou se a água é mais límpida, a água do aquário. A captação do oxigênio em aquários é maior ou menor do que a captação em rios, lagos ou poças. Professor, não estou enxergando direito aqui não esse amarelo, olha aqui, ó. Pesquisa social, ela é descritiva. Saber quais são os hábitos alimentares de uma comunidade específica. Então, ela é descritiva. Quando você vai observar, você olha, você observa o comportamento de uma determinada população, é uma pesquisa descritiva. Você vai descrever o comportamento alimentar de uma determinada população, descrever o comportamento de uma determinada comunidade em relação às comemorações daquela comunidade. Então, quando você faz a observação em questões sociais e você vai descrever isso é um exemplo. É uma pesquisa descritiva. Pesquisa histórica, só que também descritiva, quando você quer saber os processos, as formações e como se deu todo o preâmbulo da proclamação da República. Aí você vai fazer uma pesquisa descritiva, só que ela é uma pesquisa histórica, que é diferente da pesquisa social e da pesquisa teórica, quando você vai fazer o levantamento da neutralidade científica, como houve o processo evolutivo sobre o desenvolvimento das pesquisas do Estado no Brasil, em comparação com o Estado de Rondônia. Agora, uma pesquisa bibliográfica exploratória. Como exemplo, você quer saber o desenvolvimento do câncer de mama no Brasil. Aí você faz o levantamento histórico bibliográfico do procedimento do câncer de mama no Brasil. Com isso, nós podemos dividir as pesquisas em níveis. Nós temos o nível de uma pesquisa. Nós temos de uma pesquisa exploratória. Professor, pesquisas exploratórias, pesquisas descritivas e pesquisas explicativas. A exploratória, o conhecimento é como. Já o nível descritiva é o quê. E o nível explicativo é por quê. Então, quando você vai fazer uma pesquisa exploratória, a ênfase é como isso se deu, como ocorreu, como proceder. Descritiva, o que ocorreu, o que procedeu. E explicativa é o porquê ocorreu, porquê. Então, a situação, a percepção que tu vai fazer o tema é em relação ao nível.
E todo nível tem um conhecimento e aí muda o objetivo e a modalidade. Quando eu vou colocar aqui, ó, descritiva. O que? Aí o objetivo, descrever características de uma população ou fenômeno, estabelecer as relações entre variáveis. Isso dá um contexto de modalidade etnogeográfico ou levantamento de opinião, de atitude, de crença. Então tem que saber caracterizar, tipificar o nível da pesquisa e o que quer chegar com o objetivo alcançado. Claro, quando você faz uma pesquisa exploratória, com conhecimento de como e o objetivo, conhecer mais, ou conhecer melhor o problema, elaborar uma hipótese e aprimorar essas ideias. Já na explicativa, o porquê, identificar variáveis, explicar as razões dos fenômenos e investigar as relações desses efeitos. Essa investigação sempre tem aí uma experimentação ou quase experimentação, quando a gente faz o quê? A comparação. Professor, e quando a gente qualifica essa pesquisa? Quantitativa e qualitativa. Então, só para reforçar, pessoal, quando a gente fala de uma pesquisa quantitativa, busca a extensão. Já qualitativo, busca a profundidade. Quando nós falamos de quantitativo, parte do objetivo, aqui parte do subjetivo. Quantitativo reflete o subjetivo. Qualitativo tenta atingir o objetivo. Quantitativo, a amostra que é trabalhada no quantitativo é ampla, ela passa por um processo de você mensurar, mensuração de um valor, calcular a priori, fazer com que aqueles dados aqueles dados sejam agrupados em um processo estatístico. Quando nós falamos que tem que colocar em um processo estatístico, significa que tem um nível de significância, um nível de importância. Significa que aqueles dados vão mostrar uma determinada influência em uma determinada população. Como assim, professor? Nível de significância. Se o que é observado, por exemplo, em um determinado período do ano, observa uma porcentagem na população que desenvolveu coriza, porcentagem da população que ficou resfriada, porcentagem da população que teve diarreia, porcentagem da população que teve dengue, que teve malária. Isso é significativo? Aí sim a gente tem que colocar essa mensuração. A quantitativa busca isso. A qualitativa não. Essa amostra, essa visualização, ela é pequena, ela é obtida no campo, não causalidade. Então, as diferenças entre os processos encontrados, como na quantitativa, trabalha com dados, indicadores de tendência. Quer dizer, isso pode ocorrer e ser um agravante ou não. Então, uma pesquisa quantitativa, ela também pode, os seus dados, serem fatores que auxiliam na intervenção de algo. Quando fala-se sobre sistema de água. Sistema de água. Deixa eu ver aqui um exemplo da torneira aqui. Aí, como é que a gente fala? Vamos falar do sistema de captação de água. Então, por exemplo, tratamento de água, esgoto, sistema de esgoto de uma cidade. Né? Quando a gente fala sobre o sistema de esgoto de uma cidade, essa cidade tem como captar e tratar esse sistema
Nós podemos prever a incidência maior ou menor de doenças em épocas de chuva, porque o sistema de coleta do esgoto de uma determinada cidade, quando é época de chuva, transborda. Qual é a incidência de doenças que aparece nesse momento? Então ela serve como uma sinalização, tá? E aí, ó, pessoal, quais são essas etapas, professor? Nós temos aí uma estrutura de etapas para um método de pesquisa. Escolher o tema, revisão da literatura, justificativa, formulação do problema, determinação do objetivo, metodologia, coleta de dados, tabulação dos dados, análise e discussão dos resultados, conclusão dessas análises dos resultados, redação e apresentação do trabalho científico. Depois que você faz isso, nós temos a divulgação. Essa divulgação, ela pode ser por vias também de publicações. E essas publicações estão diretamente ligadas ao processo constituído da pesquisa. E agora, meus queridos, aí, ó, é a sua vez de fazer o protagonismo em cada unidade escolar. Meus queridos, nesse momento, a gente vai mostrar aqui para vocês os instrumentais, junto com a nossa aula. Para mim, meu diretor, junto com essa nossa aula introdutória sobre os tipos de pesquisas, caracterização de uma pesquisa, como realizar esses processos, foi enviado juntamente para vocês um instrumental. Então nós vamos mostrar esse instrumental, como vocês podem, uma sugestão, tá? Uma sugestão para ser realizadas, desenvolvidas pelos nossos estudantes. Então, o estudante, juntamente com o professor presencial, vão fazer uma conversação e estabelecer um tema para a sua pesquisa. Se vai ser levantamento bibliográfico ou vai ser uma pesquisa de campo. E aí, como sugestão, é a tipagem sanguínea. Como assim, professor? É uma sugestão. Vocês podem alterar. Então, nós vamos mostrar aqui os instrumentais, tá bom? Meu diretor, aumenta a tela aí. Olha só, meus queridos, uma sugestão. Então, como sugestão, tem aí o cronograma de sequências de aula. No cronograma de sequências de aula, hoje é a nossa primeira aula. Não é isso? Então tá aqui, ó. Deixa eu só explicar para vocês, juntamente com os nossos estudantes. Aqui nós temos o tempo 1, não é isso? Ó, tempo. Esse aqui é o primeiro dia. No primeiro dia nós temos o primeiro tempo, o segundo tempo e o terceiro tempo. No primeiro tempo foi a aula teórica, que eu acabei de mostrar para vocês. Para mim, meu diretor, aqui, meus queridos. Então, olha só. Nosso instrumental, e aqui, ó, nós temos no primeiro dia, ó, aula 7, é hoje, aula 7. Então, no primeiro momento, foi aula teórica sobre os tipos de pesquisa. Aí eu dei aqui uma introdução, a abordagem e a caracterização. E agora, juntamente com os nossos estudantes em sala, o professor presencial vai desenvolver do segundo tempo e os outros dias essa atividade. Eu vou pedir para o meu diretor aumentar e a gente vai ler junto. Dá uma olhada. Como sugestão, sua vez, levantamento bibliográfico. Então, você tem dois tempos, o segundo e o terceiro tempo, para fazer a apresentação da etapa metodológica. Lâmina 18, o que é isso? É a lâmina do slide. A lâmina 18 do slide, formação de equipe. Direcionar as tarefas. Por exemplo, dividir a sala em grupo e cada grupo vai fazer uma coisa. Cada grupo vai elaborar a escrita, o questionário, o outro depois a tabulação, elaborar os resultados. Então vai dividir em grupo. O tema, professor, que eu estou sugerindo, tipagem sanguínea, tá bom? Só que para fazer isso, então, a turma tem que fazer uma pesquisa para saber sobre as tipagens sanguíneas. Lembra da aula de biologia?
Quais são os tipos sanguíneos? AB, AB e O. E o fator RH, positivo e negativo. Qual é a proposta? É fazer um levantamento na escola sobre se os estudantes sabem seu tipo sanguíneo. Então, fazer um questionário. Exemplo, um questionário onde eles vão perguntar, aí tem que ter a turma, o grupo que vai elaborar o questionário. E esse grupo que vai elaborar o questionário vai distribuir esse questionário para todos os estudantes da escola. E vão perguntar, você sabe seu tipo sanguíneo? A pessoa vai responder, sim ou não. Se sabe, qual é? Sabe a importância de doar sangue? Perguntar para eles, isso aí é elaboração de questionário. Fazer um questionário, a importância de saber quando é que eu posso doar, quando eu posso, como eu posso, aonde eu vou, elaborar um questionário. E aí, pessoal, tem a aula 8. Na aula 8, introdução, conter, apresentação, o assunto, modelo. Como assim, professor? Como é o processo, né? No mundo, Brasil, até justificar. Por que fazer um trabalho sobre tipagem sanguínea? Qual é a justificativa? Elaborar a justificativa da importância dos estudantes saberem seu tipo sanguíneo. Metodologia, colocar o nome, o local, o número de participantes, número amostral, tá? Aí, na aula 9, tem o primeiro, segundo, terceiro tempo. Os alunos vão elaborar, juntamente com o professor aí, um questionário. Esse questionário, onde está nome, idade, peso, tipo sanguíneo, vai elaborar e pode... Aqui é uma sugestão. Para mim, meu diretor, nessa aula 9 de vocês, nesse encontro aqui, vocês elaboraram um questionário. Professor, a gente vai ter que imprimir esse questionário e distribuir isso em todas as turmas? Vamos supor aqui, nós vamos fazer o questionário para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano. Vocês vão conversar isso agora. Após essa minha explicação, mas como é que a gente vai divulgar isso? Agora eu vou mostrar por onde, Nós podemos fazer isso com o formulário do Google. Aumenta a tela, meu diretor. Vocês vão produzir, pode aumentar. Vocês vão produzir esse material no caderno e aí, tem esse outro instrumental. Como elaborar um formulário no Google Forms. E aí, eu estou explicando direitinho aqui como você vai produzir esse material no Google Forms. E o Google Forms, pessoal, você consegue elaborar, tá toda a explicação aqui. Você fez o questionário no caderno. Você vai transpor para o Google Forms e mandar um link. Tem um link, olha aqui, como mandar, compartilhar, olha aqui, como compartilhar o formulário. Para quê? Como você vai enviar isso para os coleguinhas da escola? Você pode fazer isso por um link ou você pode fazer isso por um QR Code. Você imprime o QR Code e os colegas da escola se inscrevem e respondem seu formulário. Que aí você vai receber essa coleta. Tá bom? Tá explicando direitinho aqui, pessoal. E aí, olha o que é interessante. O próprio Google Formulário faz a tabulação. Como a tabulação, professor? Vai colocar lá, de 100, vamos supor que você tem 100 pessoas na sua escola. Os 100 responderam. Ele vai falar, do 100, quanto é A, quanto é B, quanto é C. Desculpa, do 100... Quantos falaram? Eu sou do tipo A, eu sou do tipo AB, eu sou do tipo O, ou sou do tipo só B. Então, ou quantos falaram que não sabem seu tipo sanguíneo? E depois, vocês vão coletar essas informações. Também tem a aula, né? Disponibilizar o link. Aqui, na aula 10, é a tabulação. Nessa tabulação, eu sugiro que vocês deem uma olhada na aula de introdução à estatística. Olha aqui,
Lá na aula 10, após realizar a coleta, assistir a aula 2 do professor de matemática, a Luci e do professor Maurício, que eles auxiliam no processo de tabulação. E aí vocês vão tabular e vão analisar os resultados. É a parte 2 do projeto. Como é essa parte 2, professor? Vocês vão tabular para saber, fazer uma tabela e colocar, professor, as pessoas que participaram, aí você faz 2 grandes grupos, sabem seu tipo sanguíneo e os que não sabem seu tipo sanguíneo. E os que sabem, quais são os tipos? E depois vocês vão fazer o quê? Uma discussão sobre o assunto, qual a importância. E professor, nos 2 últimos tempos, vocês vão pegar todo esse resultado e fazer uma apresentação no PowerPoint, com essas tabelas, com a importância de saber o tipo sanguíneo, a importância de saber se o adolescente tem essa noção. É importante saber quando é que eu posso doar sangue? Por que tem campanha de doação de sangue? Isso está no questionário. E aí você vai realizar uma apresentação no PowerPoint no dia da culminância. Então aqui, pessoal, está descrito todos os passo a passo que vocês vão realizar durante o encontro de vocês na aula. Vamos voltar aqui rapidinho. Na aula, a partir da aula 2, ó. No primeiro dia aqui, ó, nós temos aula 7 no primeiro tempo, aula 7 no segundo e aula 7 no terceiro tempo. A aula do primeiro tempo é a nossa aula que nós estamos tendo agora. E no segundo tempo e no terceiro tempo, é você com seu professor aí em sala de aula, vendo todo o detalhamento. Vocês vão analisar o detalhamento, vão dividir em grupo, rever a lâmina 18 desse slide e vão elaborar esse projeto. Professor, conversando com seus estudantes aí, só vou reforçar uma coisa. Aqui, sobre o tema que nós colocamos aqui para você. Ó, escolha do tema, tipagem sanguínea. Será proposto trabalharmos com tipos sanguíneos. Isso é uma sugestão. Mas se os estudantes escolherem fazer outro levantamento, eu estou sugerindo que façam um levantamento sobre tipos sanguíneos. E vão fazer essa coleta, fazer um levantamento bibliográfico, fazer um texto. Olha só, lembra desse slide aqui, ó? Esse slide 18. Esse é o slide, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, que está aqui, ó. Ó, slide 18. Lâmina do slide 18. É esse. Essa é a estrutura. Essa é a estrutura. Ó, do slide 18, tá? E aí vocês vão fazer essa coleta. Montar todo o projeto, colocar o tema, fazer a revisão sobre o quê? Sobre tipagem sanguínea. A justificativa, vocês vão estudar porque é importante saber o tipo sanguíneo. E vão ver se as coleguinhas das outras turmas sabem o seu tipo sanguíneo. Os que não sabem também é importante para que você possa fazer, então, uma conclusão. Item 10, a análise dos resultados. Tá bom? Então, aqui, ó, tem o instrumental de elaboração no Google Form e tem o instrumental dos encontros da aula 7 até a aula 12. Tá bom? Aqui, meu diretor. Meus queridos, desejo a vocês aí, ó, um excelente trabalho nessa trilha sobre tipos de pesquisas. Estou ansioso para saber qual é o resultado aí na sua unidade escolar. Ou sobre o tipo sanguíneo, ou o tema que vocês escolheram junto com o professor presencial. Tchau, tchau, galera!